Por que a Itália trocou de lado durante a Primeira Guerra Mundial? Bem, para entendermos isso, vamos precisar voltar para o século XIX. Este século ficou conhecido como a Era dos Terríveis Ismos, ou seja, colonialismo, nacionalismo, racismo e imperialismo. Como vocês podem ver, o clima político-ideológico da época continha os germes da guerra. Isso fez com que países que tinham interesses comuns acabassem se aproximando. Então, em 1882, um acordo foi firmado pela Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, criando assim a Tríplice Aliança, que tinha por objetivo proteger esses países de um possível ataque da Rússia ou da França. O principal pretexto da Itália para se colocar ao lado da Áustria-Hungria e da Alemanha foi o fato de que, em 1881, a França ter anexado a Tunísia, território que considerava legitimamente seu. Mas a partir de 1990, a Itália, embora continuasse a honrar seus compromissos com as potências centrais, aproximou-se da França, com o qual chegou a firmar 2 acordos secretos. No primeiro, a Itália comprometia-se a não interferir nas pretensões francesas no Marrocos, em troca de plena liberdade de ação em Trípoli. No segundo, ambos os países concordavam em manter a neutralidade em caso de um ataque de uma terceira potência. Quando a guerra começou em agosto de 1914, a Itália alegou que o pacto com a Tríplice Aliança era defensivo, e como a Áustria-Hungria é que havia sido agressora, a Itália não era obrigada a entrar em guerra por causa deles, sem contar que os povos italianos tinham uma longa história de rivalidade com a Áustria-Hungria. Durante todo o ano de 1915, a frente ocidental permaneceu-se inalterada. A guerra de movimento transformou-se numa guerra de posição, em trincheiras sujas, úmidas, infectadas e castigadas pelo fogo inimigo. Já na frente leste, os alemães metiam o louco para cima dos russos. Para se ter noção, só até o final de novembro de 1914, as baixas russas já eram estimadas em mais de 1,2 milhões de homens mortos, feridos e prisioneiros. Mas apesar das vitórias obtidas pelos alemães, não se havia conseguido mudar a sorte da guerra. Foi aí que, em 26 de abril de 1915, a Inglaterra prometeu o céu e o inferno para a Itália. Brincadeira. Foram só os territórios da Dalmácia, na Ásia Menor, e porções coloniais alemãs na África. Esse acordo secreto ficou conhecido como Pacto de Londres, onde a Itália se comprometia a declarar guerra ao Império Austro-Húngaro no prazo de um mês. Apesar de forte oposição interna, em 24 de maio a Itália entra na guerra. Só que os italianos, mesmo que por volta de 1900, seu poderio parecia em pé de igualdade com outras grandes potências como Rússia, França, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, na prática eles não eram tão bons assim não, viu? Pois em poucos meses sofreram cerca de 250 mil baixas. Resumindo, embora a Itália tenha lutado do lado dos vencedores na guerra, os custos foram altíssimos para os italianos, e os outros países vencedores não deram tudo aquilo que haviam prometido, levando o país a uma crise econômica e uma grande satisfação popular, o que anos mais tarde abriria caminho para o surgimento do fascismo na Itália. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se eu cometi algum erro aqui na edição, vocês me perdoem, é porque eu estou aprendendo a editar agora, então eu espero que vocês compreendam isso. Vai estar aparecendo aqui um cardzinho em algum desses locais para vocês estar escolhendo qual é o próximo tema que vocês querem ver aqui no canal. Deixe sugestões aqui nos comentários para vídeos futuros. E é isso aí, valeu e até breve. Fui.